Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. E se você quer de alguma forma descobrir qual é o segredo da perseverança, qual é o segredo para a gente se unir melhor a Deus e podermos assim, de uma forma muito clara mesmo, podemos já colher as promessas que Ele tem para a gente e também o segredo da felicidade, fica nesse vídeo até o final, que você, se tiver com o coração aberto, a única condição que eu te peço é isso, se tiver com o seu coração aberto, até o final desse vídeo você verá o segredo de tantas dessas coisas que é o que as pessoas mais buscam. A passagem de hoje está no Evangelho de São João, capítulo 15, versículos do 1 ao 8. Passagem conhecidíssima, a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como um ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e queimar-se-á. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, que passagem belíssima, que passagem profunda. O que o Senhor tem a nos ensinar aqui? Primeiramente, já no versículo 1 ele fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto. Ou seja, Jesus já deixa bem claro aqui que ele é a videira verdadeira, né? Em outro evangelho também de São João, Jesus vai nos dizer, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que fora de Jesus não existe vida. Se você estiver fora de Jesus, você está apenas existindo no mundo, mas você não está vivendo, porque se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e como ele vem nos dizer hoje, eu sou a videira verdadeira, ou seja, é somente em Jesus que encontramos vida. E ele continua, né? Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, o Pai que é o agricultor. E podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. E aí você tem que entender, né? Uma das coisas que eu quero trazer aqui de uma forma mais clara, substituindo até aqui algumas palavras dessa passagem, é tratarmos aqui Deus na terceira pessoa, ou seja, no Espírito Santo. Que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Na fé que professamos, né? Quando a gente fala no creio, né? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica e tudo mais, a gente professa, né? Não é uma teoria, mas é uma verdade que o Espírito Santo, ele é Deus, ele é a terceira pessoa. Mas na prática, quem é o Espírito Santo? Na prática, o Espírito Santo é a presença de Deus em nós. Então a gente temos que sempre estar ligado, a gente temos que estar sempre cheios do Espírito Santo. Ou seja, e para sermos cheios do Espírito Santo, é necessário pagar um preço. O preço de esvaziar-nos dos nossos pecados, da gente se esvaziar de nós mesmos, de esvaziarmos de nossas sem-vergonhices, de esvaziarmos de nossa soberba, do nosso egoísmo, para que assim possamos ter o coração limpo, para que o Espírito Santo, a partir do momento que se encha, ele possa transbordar. Ou seja, a gente tem que estar ligado sempre à videira para a gente produzir fruto. E muitas das vezes, quando a gente está ligado a essa videira e quer produzir fruto, a gente começa a produzir fruto, mas a gente não entende quando as dificuldades começam a acontecer. Porque é uma das coisas que mais vai acontecer. É a gente ser perseguido, é a gente ser julgado. Mas a gente tem que entender que se isso for por amor a Deus, se você verdadeiramente está ligado à videira, tudo que você faz, todos os seus planos, todas as suas metas de vida, se isso é ligado à videira, que é Cristo, você pode ter certeza que Jesus está apenas te podando, como ele fala aqui, né? E podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Ele podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. E às vezes a gente não entende isso, ser podado. A podagem é necessária para que, como diz a palavra de Deus, que a gente dê ainda mais fruto. E muitas das vezes a gente tem dificuldade em aceitar o sofrimento, mas tem uma santa que fala que o nosso sofrimento, Deus ele permite o sofrimento aos seus amigos, ou seja, aos seus melhores amigos. Se Deus está permitindo, se você está ligado à videira verdadeira que é Cristo, você pode ter certeza de uma coisa: essa podagem, ou seja, esse sofrimento que você tem não é em vão, mas é muito pelo contrário, é para que você ainda se aprimore, para que tire o melhor proveito de você, como diz a palavra, para que você dê ainda mais fruto.
É outra coisa que tem aqui. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. Ou seja, é por isso que muitas e muitas pessoas ainda não conseguiram entender como é que vence o pecado. Por que é que eu tenho um pecado de estimação? Por que é que todas as vezes que eu vou me confessar ainda tenho que sempre falar os mesmos pecados? Eu não consigo ter um arrependimento verdadeiro. Porque muitas das vezes nosso erro é esse. É achar que sozinhos a gente pode alguma coisa. E Jesus fala, né, que o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tão pouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então muitas das vezes o que é que acontece quando a gente se depara com a tentação? A partir do momento que a gente tira o nosso ramo da videira que é Cristo, a partir do momento que eu esqueço Cristo, que eu não lembro dele, que eu não lembro que eu sou dependente dele para vencer qualquer coisa, e aí eu vou ceder ao pote, eu coloco visto a armadura do egoísmo, e digo, não, agora eu vou vencer esse pecado, vamos ver, e assim a gente vai e sempre faz o quê? Cai, você sempre vai cair naqueles mesmos pecados. Enquanto você estiver lutando com o pecado, você sempre vai cair, porque Satanás, ele é muito esperto, e a gente, diante de Satanás, a gente não dialoga com ele, a gente não vai para cima com as nossas próprias forças, a gente simplesmente foge. E não é somente fugir, porque fugir das tentações não é só sair correndo sem saber para onde ir, mas é fugir das tentações e imediatamente indo em direção à videira, em direção a Cristo. Ou seja, no momento que vier alguma tentação, a gente correr para perto de Deus e assim a gente poder rezar, a gente poder pedir a Deus que Ele nos liberte disso, que Ele nos dê a graça, né, de podermos estar com Ele, porque a presença de Deus é o que vai curar, é o que vai nos livrar de qualquer coisa, e a gente tem que estar sempre ligado à videira. Outra coisa aqui que fala, né, que se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo, ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo e queimar-se-á. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Ou seja, é muito necessário ter uma via de mão dupla. E isso é uma das coisas assim mais difíceis que a gente vê aí, que é complicado assim de acontecer. Porque aqui fala, né? Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Muitas vezes a gente quer as coisas pela metade, a gente quer a coisa pela recompensa. Às vezes a gente acha que permanecer em Deus é somente o fato da gente estar no lugar certo, mas muitas das vezes a gente pode estar no lugar certo e buscando as consequências, buscando o acréscimo, não buscando o principal sentido, que é o que? A presença de Deus. Porque aqui fala, né? Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Muitas vezes a gente está permanecendo em Deus. A gente acha que está permanecendo em Deus porque estamos no lugar certo, ou seja, na igreja, mas às vezes não tem esse detalhe aqui. As minhas palavras permanecerem em vós. Às vezes, pelo nosso egoísmo, pelo nosso fechamento do nosso coração, a gente não permite que Deus, que as palavras de Deus permaneçam em nós. É como, por exemplo, aquelas pessoas, né, que estão no lugar certo, estão na igreja, certíssimo, porém estão com o coração no lugar errado, estão pensando no acréscimo. E outro versículo que fala aqui em outra passagem vai dizer, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas é que será acrescentado. Mas as pessoas invertem os valores. Por exemplo, as pessoas vão para a igreja buscarem uma libertação em Deus e não o Deus da libertação. As pessoas vão buscar uma cura em Deus, como se Deus fosse um curandeiro, e não o Deus da cura. As pessoas vão buscar a misericórdia de Deus e não o Deus da misericórdia. Ou seja, as pessoas só estão pensando na recompensa, querem buscar o acréscimo e esquecem que é o contrário. Primeiro a gente busca Deus. É Deus que a gente tem que buscar. É em Deus que a gente tem que estar enraizado. A gente tem que estar nessa videira, pois Ele é a videira verdadeira. E a partir do momento que, em qualquer situação da minha vida, que eu deixar, que eu esqueci isso, que eu sou dependente de Deus, que eu sou dependente da presença do Espírito Santo sobre a minha vida, a partir desse momento a gente não vai conseguir fazer absolutamente nada. A gente não vai dar fruto, porque é o que Deus diz aqui, né? O ramo, ele não dá fruto por si mesmo. E também sem mim nada podeis fazer. Ou seja, se você vai lá, você baixa a ignorância, você baixa o egoísmo, você não faz as coisas por amor a Deus, por estar ligado a Ele, você não faz as coisas no sentido de ficar cheio do Espírito Santo, mas sim só pelas suas próprias vontades, pelas suas próprias forças, isso não gerará fruto nenhum. E se você achar que está gerando fruto, pode ter certeza que esse fruto é podre, porque não existe frutos verdadeiros, não existe frutos bons, se não for aquele que vier da videira, da fonte que é Cristo. Portanto, a gente temos que tomar muito cuidado e sempre revisar nossa vida diariamente, estarmos sempre unidos a Jesus. E é como eu falei, o que vai provar
se a gente está unido ou não a Jesus, é a presença do Espírito Santo em nossa vida. E o Espírito Santo, quando ele está em nós, ou ele tem os frutos, né? Como Jesus fala, né, que a árvore verdadeira será conhecida pelos seus frutos, bem assim é o Espírito Santo em nossa vida. Como é que as pessoas conseguem perceber que o Espírito Santo está presente em nossa vida? Através dos frutos, né? Porque uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela sempre tem frutos assim bem notáveis mesmo. Vou aqui citar alguns, né? Para isso vamos lá agora para Gálatas 5, 22 e 26, onde fala que mais o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se viverem no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, aqui são as consequências, né? E a que eu mais gosto aqui é o amor e a alegria. Essas são coisas que realmente só o Espírito Santo pode nos proporcionar. E como é que eu faço, Lucas, para ser alegre direto, para ter amor direto? É como eu falei, é ser cheio do Espírito Santo. Você já está sempre cheio de Deus, é estar ligado à videira. E como se faz isso? Qual é o preço que eu tenho que pagar, mas que infelizmente às vezes a gente não paga? É o preço de diariamente nos esvaziarmos de nós mesmos. E quando eu falo se esvaziar, a gente tem que simplesmente se esvaziar de tudo. Não adianta a gente querer seguir a Jesus 99,99% e não dar 100%, porque se a gente só dar um pouco a Jesus e a gente querer deixar um pouquinho para o nosso pecado, para o nosso egoísmo, um pouquinho aqui para as minhas próprias forças, porque eu sou capaz disso sozinho, lembre-se, sem mim nada podeis fazer. Então é necessário pagar o preço de realmente, diariamente, todo santo dia, você renovar isso, você se encher do Espírito Santo, é você acordar, você pedir a presença dele, é você se esvaziar de suas próprias vontades, é você se esvaziar de suas misérias e principalmente se esvaziar de qualquer inclinação para o pecado. Porque a partir do momento que você for ter essa intimidade, que você for cheio do Espírito Santo, que ele é obediente, gente, não precisa tanto trabalho não, basta a gente chamar com fé, clamar que ele vem e já se faz presença viva em nós. Portanto, então, que a gente sempre possa buscar isso, estarmos cheios do Espírito Santo diariamente, porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, são muitas coisas boas o processo que vai acontecendo. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente começa a meio que adquirir algumas virtudes, como por exemplo, a gente começa a detestar o pecado, a gente começa a já olhar assim para os pecados e ver que eles não são mais atrativos. Por quê? Porque a gente está alimentando o nosso espírito, a gente está vivendo pelo Espírito. Então, essa é a coisa mais importante, ter uma vida cheia do Espírito Santo. Isso é o que vai consistir em você ser uma pessoa alegre, em você amar verdadeiramente a Deus. Por quê? Porque vai ter que ser a partir do momento que o Espírito Santo esteja em você, e não você por você mesmo. É por isso que temos que pagar o preço. O preço de pedirmos a Deus um coração humilde. O preço de pedirmos a Deus que Ele nos liberte de nós mesmos, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa tamanha soberba, para que assim possa o Espírito Santo fazer as coisas em nós, e não mais nós. É aquela questão, né, como vai nos dizer São Paulo, né, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A partir do momento que a gente for vendo isso, a gente vai perceber, né, que todas as coisas que a gente pedir, realmente a gente vai receber. Não porque quando a gente vive pelo Espírito, a gente vai, digamos que, coincidir. A partir do momento que a gente vive inteiramente, uma vida verdadeiramente no Espírito Santo, a gente vai começar a ver que a nossa vontade, ela sempre vai coincidir com a de Deus. Não porque a gente começou a aprender a pedir certo, mas é porque é o Espírito Santo mesmo que brota no nosso coração os desejos certos. E aí, se a gente souber esperar, absolutamente tudo que a gente pedir, a gente vai receber. Não tenha nenhuma dúvida disso. Portanto, essa é a passagem de hoje, né? Nunca sairemos, que a gente nunca possa sair da videira, que a gente em nenhum momento da nossa vida acha que a gente vai conseguir vencer algo sozinho, algum sofrimento. Não, a gente vence as coisas estando com Jesus, porque a gente apenas luta. É aquela famosa frase, né? Eu luto, mas Deus é quem vence em mim. É o agir do seu Espírito que vence em mim. Eu não tenho méritos nenhum de cada batalha que eu venci, de cada vício que eu renunciei, não. Mas os méritos é todo do Espírito Santo, porque Ele é o único capaz de fazer essas coisas. Não sou eu mesmo. Portanto, que a gente possa sempre pedir diariamente, que possamos clamar o Espírito Santo e sempre lembrando de pagar o preço, esvaziar. É preciso esvaziar-se por inteiro, não deixar absolutamente nenhuma brecha para que alguém venha e manche assim essa presença do Espírito Santo em nós. Alguém venha e digamos que a gente começar a ter dúvidas, mas não. Ser cheio do Espírito Santo é ter certeza do que quer, é buscar o que quer, é você ter clareza mesmo, porque é o próprio Espírito que vai iluminar, é o próprio Espírito que vai nos dar o amor verdadeiro, porque sem o amor dado pelo Espírito Santo, que é quem inspira em nós, a gente não vai conseguir amar o próximo, a gente não vai conseguir amar a Deus. E eu quero terminar aqui com uma frase de uma santa que eu amo muito, Santa Gemma Galgani,
onde ela fala que se todos soubéssemos como Jesus é belo, como ele é amável, a gente não procuraria senão o seu amor. O nosso coração é feito para amar uma só coisa, o nosso grande Deus. Ou seja, vocês que me acompanham aqui, principalmente vocês, meus queridos jovens, você não foi feito para amar, para ser escravo das pessoas. Você não foi feito para ficar amando aí, tendo seus namoros, digamos assim, com a pornografia, com o alcoolismo, com seja lá qual que for a sua realidade. Você foi feito para amar Deus, pois o nosso coração ele anseia demais por esse amor de Deus, e para isso a gente temos que pagar o preço, e o preço é esse: buscar ter uma vida pelo Espírito Santo, é a gente renunciar diariamente a nós mesmos, é a gente renunciar diariamente aos nossos pecados, para que a gente deixe que o próprio Espírito Santo se movimente em nós, e ele mesmo opere toda a graça, pois ele é quem faz tudo, a gente vai ser apenas instrumento. Portanto, o nosso papel é o quê? É pedir, é clamar, e diariamente a gente renunciar tudo aquilo que há de pior em nós, que somos nós mesmos e os nossos pecados. Se essa palavra te tocou de alguma forma, se isso fez sentido para você minimamente, peço que você compartilhe com mais uma pessoa, curta esse vídeo, deixe o seu amém, Deus te abençoe e salve Maria.